E ele foi para o sertão com a viagem missionária. E ali ele sentou no chão numa calçada e passou o dia todo atendendo ali, irmãos. Fazia receita ali, numa prancheta. E não foi somente essa, foram várias. Ano passado nós participávamos de um congresso missionário. E após aquele congresso nós ficamos na sala do Zoom conversando. E esse médico comentava comigo e ele começou a chorar. Falou: pastor, por que a gente não tem um ônibus móvel? Porque eu queria tanto atender aquelas pessoas no sertão dentro de um consultório. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar e sonhar. Quem sabe um dia a gente não tem um ônibus móvel. Nós temos apresentado a solução que é Jesus Cristo pelo Brasil através da carreta missionária. A carreta missionária ela é linda, né? Tem uma estrutura bem bacana, com 2 consultórios médicos e com 4 cadeiras para atendimento odontológico. Esse ministério tem abrangido várias regiões, muitas pessoas têm sido abençoadas não só com o tratamento odontológico, clínico, mas também com o tratamento espiritual, recebendo assim a palavra de Deus. Eu achei 100% o trabalho dos médicos e espero que em cada estado que passar, ter mais voluntário para contribuir pelo trabalho da carreta. Quero que Deus dê para cada um deles o melhor dessa terra. Receber a carreta aqui na cidade tem sido para nós um grande privilégio, uma grande alegria. Primeiramente porque isso glorifica a Deus. Como é importante nós manifestarmos a compaixão e graça de Jesus Cristo através de gestos, de atos concretos. Nós temos pregado há vários anos o Evangelho aqui na nossa cidade. Para a nossa igreja particularmente tem sido um grande momento de avivamento, oramos mais e trabalhamos mais na obra de Deus. E para a sociedade tem sido maravilhoso. Pessoas que de outra maneira não se aproximariam da igreja, estão se aproximando da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo a transformação principal, que é um coração novo dado por Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas incentivassem e ajudassem, participassem, porque é uma carreta que leva alegria para as pessoas, tranquilidade, ajuda. Então seria muito bom que mais pessoas levassem para mais lugares para incentivar, porque eles estão fazendo a parte deles e as pessoas poderiam fazer muito mais ainda. A odontologia é algo que não é acessível a todas as pessoas do nosso Brasil. Então, com a carreta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, tirar a dor, fazer as pessoas voltarem a sorrir utilizando as nossas mãos com a nossa profissão. Então convido vocês, profissionais da área da saúde, a fazerem parte desse projeto da carreta missionária. Não há outra solução para o Brasil senão o anúncio do Evangelho, o cumprimento da grande comissão por parte da Igreja de Jesus. Temos visto a cada dia o trabalhar de Deus através desse ministério, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, e acredito que ainda há muito o que se fazer através desse ministério. Então eu acredito que mais uma carreta ou mais de uma carreta irá somar muito, muito, muito para o nosso povo batista e para o povo brasileiro. Vamos continuar levando a solução que é Jesus Cristo pelas estradas do Brasil. E se Deus permitir, em breve, com mais uma carreta. Bora? As 2 carretas missionárias chegam finalmente em Foz do Iguaçu. A primeira carreta missionária e a outra, a segunda, novinha. As 2 missionárias. É um momento emocionante. Muito lindo, muito lindo. E eu quero agradecer a todos que
que oram, que ofertam, que participam desse momento. Nós vamos avançar. Vamos recuar não, já estamos sonhando com a terceira carreira, para abençoar mais pessoas, mais vidas. Essa aqui atendeu mais de 30 mil pessoas, agora vai atender mais com a de cá e vamos atender milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, povo de Deus, vamos avançar. Olha que coisa linda, as nossas carretas missionárias, um momento emocionante. Quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que ora, nossa sala de oração. E você que apertou, meu irmão, minha irmã, com alegria, com alegria. Você que vendeu pano de prato, fritou pastel, catou latinha na rua, você que fez barraca, fez feira missionária para ofertar para a segunda carreta missionária. Vai abençoar muitas vidas. A nossa gratidão. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforme. Na frente dela tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará nas ruas. E de todos os lados proclama o nome do Senhor Jesus. Muito lindo. Que grande preço pagou pelo mundo inteiro, levando a palavra ao mundo. Antes de aprofundarmos na saúde da igreja e o discipulado, eu quero primeiramente dizer o seguinte: eu creio que através da pandemia, várias lições importantes nós da Igreja de Jesus podemos aprender, extrair várias lições importantes da pandemia. A primeira lição que eu quero enfatizar é que a importância de investir em técnicos e em tecnologia. Realmente, aquelas igrejas que não tinham os técnicos preparados e muito bons para fazer cultos online, para ajudar a assessorar os líderes das células nas suas reuniões diversas, seja pelo Zoom, seja por outras plataformas, realmente deixaram a desejar as igrejas que não tinham um preparo nesta área. Ainda não é tarde demais, porque a internet é o púlpito do século 21. Então é importante a igreja investir muito, muito nesta área, de ter técnicos bons, tecnologia, muito bom equipamento. É importante. Talvez o pastor de alguma igreja menor possa dizer: pastor Ibe, mas isso é muito caro. É muito caro poder investir nesse equipamento. É verdade, é caro, mas vale a pena. Nós vamos sempre priorizar, ou seja, nós vamos investir naquelas coisas que nós priorizamos. Então vale a pena fazer uma economia, vale a pena pagar o preço que for necessário, mas não deixa de investir em técnicos e tecnologia. Ainda não é tarde demais, igrejas, para fazer isso. Na nossa igreja, a Paz Church em São Paulo, o que nós já estávamos preparando para entrar fortemente na internet. Nós já tínhamos estudado várias igrejas nos Estados Unidos que tem não somente culto online, mas o campus online. Isso era muito antes da pandemia. Então nós já havíamos investido muito dinheiro, tanto em técnicos como no equipamento e na tecnologia. Então não nos pegou de surpresa, para a glória de Jesus. Mas eu digo para você, mais uma vez eu quero repetir: se você ainda não investiu, ainda não é tarde demais, pastor querido. Seja de qualquer igreja que hoje está participando dessa grande conferência. Também é importante, outra coisa que a pandemia nos ensinou, a importância do cuidado pastoral através das células. As igrejas que não tinham células, como elas sofreram tanto durante esse tempo de pandemia. Os membros ficaram muito soltos, ninguém cuidando, ninguém realmente dando atenção e investindo, como realmente a pandemia ensinou para as igrejas a necessidade de ter o trabalho sério nas células. A igreja e os seus pastores cuidando bem dos líderes das células e esses líderes cuidando bem dos membros. Então, durante a pandemia, a igreja que já era uma igreja forte em células, a tendência dela foi crescer muito mais. Na nossa igreja, nossas células multiplicaram muito durante a pandemia. Por quê? Porque
fomos alcançando tantas novas pessoas, as células começaram a ficar muito grandes, mesmo que reunindo virtualmente. Então foi uma grande bênção mesmo. A igreja e os seus pastores cuidando bem dos líderes de célula, investindo neles, reunindo com eles virtualmente pelo Zoom, reunindo com eles em reuniões. Hoje nós já estamos reunindo presencialmente com o nosso líder de célula, mas também reunimos pela internet com eles. Investimos muito no nosso líder de célula e eles, por sua vez, estão pastoreando e cuidando bem dos membros. Agora, a coisa muito triste em muitas igrejas, que mesmo aquelas que tinham células, mas que não tinham um cuidado profundo de comunhões, de relacionamentos profundos, era só uma célula assim, que reunia rapidamente, depois todo mundo ia para sua casa, quando era presencialmente. Quando veio a pandemia, o que acontece? Os vínculos não eram tão profundos. Então a tendência daqueles membros é relaxarem demais. E muitas vezes nem participar da reunião da célula, pelo Zoom ou por outras plataformas, e participar sim dos cultos online, da sua igreja, mas de outras igrejas também. E muitos desses membros acabaram flutuando, indo para outras igrejas. Por quê? Porque eles não sentiram tanta falta. Por quê? Porque nunca houve relacionamentos profundos. Por isso que eu digo, não basta só ter célula. A célula tem que saber caminhar como a igreja primitiva caminhava, com relacionamentos profundos, onde existe discipulado, onde existe investimento, onde existe realmente tirar as máscaras. A pessoa aprende a pedir perdão, aprende a perdoar, aprende a construir relacionamentos. Célula não é uma estratégia de crescimento, não. Célula é a igreja na casa. Célula é um princípio bíblico, um princípio são eternos e para sempre. Aliás, tudo começou com uma célula. Já pensou nisso? Antes do mundo existir, antes de existir esse universo que conhecemos agora, antes de até Deus criar os anjos, os serafins, os querubins, antes de Deus criar o céu, o que existia no universo de eternidade a eternidade? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles tinham essa comunhão tão profunda, tão maravilhosa, que até hoje eles têm. É um só Deus, mas são três pessoas. E eles tinham essa comunhão profunda. Eles falaram: nós queremos multiplicar isso. Nós queremos fazer o homem, a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança, para ter essa comunhão profunda. Muitos não conseguem ter famílias felizes, as famílias estão disfuncionais, porque eles nunca aprenderam a pedir perdão para o outro, nunca aprenderam a consertar os relacionamentos, nunca aprenderam a ter uma vida profunda de relacionamentos. Por quê? Porque na igreja eles não aprenderam, porque a igreja não pratica isso. É o que eu chamo um pseudo-cristianismo. É um cristianismo que não é bíblico. É um cristianismo só de igreja rodoviária, entra, sai. Até as células muitas vezes são assim, são muito superficiais. Não tem profundidade de relacionamento. E por isso, então a pandemia não foi fácil, não foi boa para essas igrejas. Mas ela poderá ainda ser usada por Deus para algo bom, para a igreja aprender a cultivar profundos relacionamentos entre os seus membros, ter saúde espiritual de fato e de verdade. Não é tarde para começar a cuidar bem das ovelhas e gerar uma cultura de amor, de cuidado e de relacionamentos profundos. Como gerar essa cultura de relacionamentos profundos? Primeiramente, eu quero dizer, é através de um pastoreio eficaz. Através de um pastoreio eficaz. Os nossos líderes de célula, nós procuramos garantir um discipulado 1 a 1, semanal, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja através do cuidado pelo WhatsApp,
telefonemas, mas sempre todo líder de célula tem um discipulador cuidando dele, às vezes reunindo presencialmente, outras vezes reunindo pelo WhatsApp mesmo, gravando áudios, mas sempre cuidando profundamente. E os membros da célula, eles são discipulados, sim, também são cuidados, sim, através do líder e dos seus auxiliares, dos líderes em treinamento, principalmente através de um pastoreio eficaz, que cuida, que investe naquelas vidas. Então, existe a gritante necessidade de um pastoreio autêntico e eficaz. Nós vemos em Jeremias capítulo 50, versículo 6. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Diz a palavra de Deus: o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Uau! Que coisa forte, que coisa impactante. Olha só o que o próprio Deus está clamando. Você vê o coração de Deus que está chorando aqui. O coração de Deus que está chorando. Ele diz: o meu povo, é o meu povo. Não são pessoas que não converteram, não são pessoas que não nasceram de novo. Eu sei que o contexto original aqui era sobre Deus com seu povo de Israel, mas aplica para hoje em dia também. É o mesmo Deus que tem o mesmo coração para com o seu povo, e para hoje em dia seria aquelas pessoas que já entregaram a vida a Jesus, aquelas pessoas que já converteram, aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus. E o que ele está dizendo? O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Uau, uau, olha o coração de Deus falando: o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas, ovelhas perdidas. E ele diz: os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Quando ele se refere desviar para os montes, é porque naquela época a idolatria era praticada em cima dos montes, das colinas, tinham altares pagãos. Eu estava em Mongólia pregando para pastores e líderes, e eu fiz uma viagem para o interior da Mongólia, e lá eu vi em cima dos montes altares pagãos, até hoje esse costume. E Deus disse: os seus pastores que deixaram essas ovelhas andar errantes e elas desviaram para os montes, ou seja, para idolatria. Talvez você diga: pastor Eibe, mas os cristãos que já entregaram a vida a Jesus, quando se afastam da igreja, quando se afastam da célula, eles não estão indo para se prostrar diante de uma imagem de escultura, não estão lá adorando uma imagem de escultura. É verdade, mas idolatria não é só adorar uma imagem de escultura. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é qualquer coisa que aquela pessoa coloca antes de Deus. Qualquer coisa que aquela pessoa coloca como mais importante do que Deus e as coisas de Deus. Então, quantos cristãos têm desviado para os montes, em vez de ir para a igreja no domingo, estão indo para o shopping, estão indo para a praia, estão com Netflix em casa. Então, olha os montes de hoje em dia, a idolatria de hoje em dia, aquela coisa que a pessoa coloca antes de Deus. O que ela está colocando antes de Deus? Muitas vezes o Netflix, muitas vezes ela está colocando o shopping antes de Deus, a praia antes de Deus. E aí o que ele diz: andaram de monte em monte, de uma idolatria a outra, e se esqueceram do seu aprisco. Se esqueceram do seu aprisco. Está escrito lá em Jeremias 50, versículo 6. Então essas pessoas colocaram outras coisas antes de Deus e esqueceram do seu aprisco, ou seja, da sua célula, da sua igreja onde elas congregavam. Esqueceram disso. E o mais triste nesse versículo, queridos, eu estou em Jeremias capítulo 50, versículo 6. O mais triste é que ele diz: os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Ele está dizendo: nós, os pastores,
Nós que deixamos, porque nós não garantimos um cuidado eficaz, um pastoreio eficaz. É nossa responsabilidade, pastores. É nossa responsabilidade. Claro que as ovelhas também têm o seu erro. Ela nunca vai poder dizer para Deus, o culpado que eu desviei foi do pastor. Não, ela tem a responsabilidade dela. Ela vai prestar conta dela diante de Deus. Mas a palavra de Deus mostra nesse versículo que os culpados principais somos nós, os pastores, que nós não cuidamos bem delas, e elas então se desviaram do seu aprisco, esqueceram do seu aprisco e foram para os montes da vida, para idolatrias da vida, colocando outras coisas antes e mais importantes do que Deus. Que tragédia, que coisa séria. Eu pastoreio em São Paulo, e olha os números na grande São Paulo: 1 milhão de desviados, pessoas que eram evangélicas, mas que deixaram de se considerar evangélicas. Elas nem se consideram mais evangélicas. Elas fizeram alguma decisão um dia de seguir Jesus. Se elas nasceram de novo ou não, nós não sabemos. Mas hoje elas nem se consideram evangélicas. 1,5 milhão de pessoas desigrejadas, ou seja, pessoas que ainda se consideram evangélicas, mas faz tempo que não se congregam fielmente em lugar nenhum. Não congregam fielmente em lugar nenhum. Não participam de uma comunidade de cristãos. E existe muita mentira na internet dizendo, olha, esse negócio de congregar não é bíblico. A pessoa pode seguir Jesus sem participar de uma comunidade dos santos, de cristãos. E essas pessoas que falam isso com todo carinho, elas são analfabetas biblicamente falando. Elas acham que conhecem a Bíblia, mas não conhecem, porque a Bíblia é muito clara e evidente, vez após vez, após vez, após vez, da importância de participar de uma comunidade de cristãos, que tem presbíteros, que tem liderança espiritual, que dá cobertura. A Bíblia é muito clara em Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar como igreja, não deixai-vos de congregar como igreja, estimulando, encorajando uns aos outros ao amor e às boas obras. Ele fala, e quanto mais que vede que o dia se aproxima, em outras palavras, quanto mais perto da vinda de Jesus, mais que deve congregar, mais que deve participar e estarmos juntos. Então, são 1,5 milhão, só na grande São Paulo, de desigrejados, pessoas que ainda se consideram evangélicas, mas que não estão congregando fielmente em nenhuma comunidade de cristãos. Isso é grave, isso é sério. E de cristãos evangélicos na grande São Paulo que congregam são 3 milhões. Então você vai ver que 2,5 ou são desviados ou desigrejados. E quase metade de todos os cristãos da grande São Paulo são desviados ou desigrejados. A igreja que trabalhar com essas pessoas, que for atrás, que ama, que cuida bem, ela vai se tornar a maior igreja do Brasil. Porque no Brasil, o que já teve de milhões e milhões de decisões, de pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas não estão congregando fielmente em igreja nenhuma. Sabe por quê? Por falta do discipulado, por falta de cuidado, por falta de pastoreio eficaz. Isso é muito sério. Nós vemos esse mesmo coração, obviamente, porque Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós vemos em Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, todo cristão é chamado a pastorear, sabia disso? Não é só os pastores com P maiúsculo, mas todos os cristãos são chamados a pastorear. Todos os cristãos, a palavra de Deus mostra isso, mostra que o nosso papel no ministério quíntuple, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha só que coisa profunda. Isso aqui é muito profundo, porque ele diz que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o nosso papel principal não é pastorear, não é ganhar vidas. Até o evangelista que ele fala, o papel principal dele também não é ganhar vidas, é o quê? É preparar os santos, equipar os santos para que os santos façam um ministério. Agora, eu também faço parte dos santos. Eu também sou ovelha de Jesus, e como ovelha, eu devo estar ganhando vidas para Jesus, eu devo estar pastoreando aquelas vidas. Mas o meu papel como pastor, como do Ministério Quíntuplo, o meu papel principal não é fazer o ministério. O meu papel principal não é ganhar almas. O meu papel principal é equipar os santos para que todos os santos possam ganhar almas, para que todos os santos possam pastorear, para que todos os santos possam cuidar das vidas. E aí que temos que passar uma mudança de paradigma muito forte, irmãos, muito forte. Por quê? Porque muitos e muitos cristãos, eles têm pensado, não, eu não fui chamado para cuidar das pessoas, isso aí é o trabalho dos pastores. Não. E viu, pastor, o seu papel, pastor, principal, não é pastorear e cuidar bem das ovelhas, apesar que você deve ser perito nisso e deve fazer isso muito. Mas o seu papel principal é treinar as pessoas da sua igreja, é equipar os santos, para que todos os santos saibam não só ganhar vidas, mas saibam cuidar de outras vidas. Uma cultura de pastoreio na igreja, uma cultura de saúde espiritual, de saúde ministerial, através do cuidado de todos. E olha, eu vou te falar, por isso que sempre falta em muitas igrejas pessoas para cuidar. Às vezes tem um pastor tão amoroso que cuida tão bem das ovelhas, a igreja começa a crescer, ele não dá conta de cuidar de todo mundo. Qual foi a falha dele? É que ele está tentando cuidar de todo mundo. Ele deve equipar os santos para que os santos saibam cuidar das pessoas. Aí sim nós vamos ter uma igreja cheia de pastores. Nem todos são chamados a pastorear com P maiúsculo, mas todos são chamados a pastorear com P minúsculo. Todos são chamados a cuidar bem do rebanho de Jesus. Agora, como cuidar bem? Como investir nossa vida para ver outros sendo bem cuidados, bem discipulados, bem pastoreados? O primeiro segredo, número 1, é cultivar profunda intimidade com Deus. Cultivar a intimidade com Deus. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 1 e 2, ele disse: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, pastor, líder, cristão, porque Deus chamou todos nós a cuidarmos bem das ovelhas dele. Qual é o segredo para ser um bom pastor das ovelhas? A primeira coisa que ele fala aqui é que temos que entrar pela porta. Ele disse: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele não vai dar conta de cuidar bem das ovelhas, ele não é um bom pastor. Mas ele disse: se você quer ter esse coração de pastor, se você quer realmente cuidar bem das ovelhas de Jesus, a primeira coisa, ele disse, você tem que entrar pela porta. Eu vou ler de novo o versículo 2 de João capítulo 10. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Esse é o pastor das ovelhas. Uau! Que porta é essa, pastor Eibe? Para eu poder cuidar bem das ovelhas de Jesus. Que porta é essa? Ele fala: aquele que entra pela porta, esse que vai cuidar bem das ovelhas. Que porta é essa? Versículo 7 do mesmo capítulo, João capítulo 10, versículo 7. Jesus disse: qual é essa porta? Ele disse: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras,
Para você poder cuidar bem das ovelhas de Jesus, você tem que ter um relacionamento profundo com Jesus. Você tem que entrar pela porta. Para poder realmente atingir o coração das ovelhas, você tem que primeiramente estar cheio do coração de Jesus. É o relacionamento vertical com Deus, com Jesus, que vai te capacitar para o relacionamento horizontal do pastoreio eficaz, do discipulado. Sem essa intimidade com Deus, não adianta. Nem eu, nem você vamos dar conta de cuidar bem das ovelhas de Jesus. É quando a gente está cheio dele, que o nosso tanque está cheio, transbordando com a presença dele. Aí nós vamos poder cuidar bem das ovelhas de Jesus. É interessante porque Jesus, na sua oração de prestação de contas diante do Pai, Jesus disse em João capítulo 17, versículo 7, ele disse, olha só, João 17, 7, olha essa oração interessante de Jesus. Jesus disse, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Veja bem, essa é uma oração de prestação de contas, que Jesus está prestando contas para o Pai, de como ele cuidou das ovelhas dele. E ele disse para o Pai, Pai, agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Por que isso era tão importante? Era como se Jesus estivesse falando para o Pai, Pai, prova que eu cuidei bem das ovelhas, é que elas agora sabem que tudo que eu faço não veio de mim mesmo, veio do Senhor. Por que isso era tão importante? Deixa eu explicar. Os judeus já tinham o conceito de discipulado muito antes de Jesus começar a discipular as pessoas. Os rabinos já tinham os seus talmidim. Talmidim é a palavra no hebraico para discípulos, plural. E quando a pessoa se tornava um talmide de um rabino, era um privilégio muito grande. Por quê? Porque todo talmide ia poder um dia ser um rabino. Então, por isso que nem todo mundo podia ser um dos talmidim de um rabino. Mas uma vez que o rabino o escolhesse, e você podia ser um dos talmidim daquele rabino, uau! Então era porque você era capacitado a um dia poder se tornar igual ao seu rabino. Jesus agora diz que todos podem ser seus talmidim. Só que Jesus, quando ele escolheu os 12, e os 12 começaram a seguir e acompanhar Jesus, eles viram, esse rabino é diferente. Esse rabino é diferente. Como que nós vamos poder ser igual a ele? Ele é perfeito. Ele nunca erra. Todos os talmidim é para se tornar igual ao rabino. Mas como que nós vamos ser igual a ele? Nunca nós vamos dar conta. E na mentalidade hebraica, todo discípulo ia se tornar igualzinho ao seu rabino. Só que no caso de Jesus era diferente, porque Jesus era perfeito. Então os discípulos, eu imagino eles conversando um com o outro, como que nós vamos ser igual a ele? Nós nunca vamos poder ser igual ao nosso rabino. Ele não é igual aos outros rabinos. Ele é perfeito. Ele anda em cima da água, ele transforma água em vinho, ele multiplica pães e peixe, ele ressuscita os mortos. Nós nunca vamos ser igual a ele. Eu posso até imaginar o Pedro, Tiago e João conversando entre eles. Ele é perfeito, cara. O outro dia, eu posso imaginar o Pedro falando para o Tiago e João, olha, ele é perfeito mesmo, ele é o Filho de Deus mesmo, literalmente. Eu estava falando com a Maria o outro dia, a mãe dele, e ela confirmou que ela era virgem quando ele nasceu. Ele era perfeito. Como que nós vamos ser igual a ele? E ela confirmou que desde pequeno ele é perfeito. Sabe como crianças pequenas, elas ficam emburradas e elas falam, não, o brinquedo é meu. Por exemplo, hoje em dia, duas crianças estão brincando, uma está com um carrinho e outra quer tirar o carrinho dele, o outro fala, não, é meu carrinho, não pode pegar meu carrinho. Jesus não era assim.
Não tinha carrinho na época, mas tinha talvez um cavalinho. E Jesus brincando com o cavalinho. Aí depois o amiguinho dele, Jesus bem pequenininho, né? Bebê ainda. O amiguinho dele, deixa eu brincar com esse cavalinho. Pega o cavalinho e Jesus fala, pode brincar. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus disse, pode brincar. Aí depois, deixa eu até... Olha, quebrou a perna do seu cavalinho, deixa eu até curar a perna. Bem, isso aí talvez Jesus não fez. Mas Jesus era perfeito. Jesus era perfeito. Jesus nunca pecou. E aí os discípulos, nós nunca vamos ser igual a Jesus. Nós nunca vamos ser igual ao nosso discipulador. Como que nós vamos ser igual a ele? Aí Jesus começou a ensinar para eles o segredo. Jesus ensinou o segredo. Ele disse, olha, o segredo para vocês se tornarem igual a mim é vocês terem a mesma intimidade com o Pai que eu tenho. Por isso que Jesus sempre ensinava para eles, nada que tudo que eu falo, eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo aquilo que eu ouço o Pai dizer. Tudo que eu faço, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Se vocês tiverem a mesma intimidade com o Pai que eu tenho, vocês poderão fazer as mesmas obras que eu faço, e até maiores obras do que essa. Por isso que um dos discípulos de Jesus falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque Jesus falou, se vocês tiverem essa intimidade com o Pai que eu tenho, vocês vão poder realmente ser igual eu sou. Ninguém curava os enfermos como Jesus, ninguém pregava como Jesus, ninguém ensinava como Jesus, ninguém operava milagres como Jesus, mas você não vê os discípulos perguntando como ressuscitar um morto, Jesus, como pregar uma mensagem, Jesus, como ensinar, Jesus. Sabe o que eles perguntaram de Jesus? Sabe o que eles pediram de Jesus? Ensina-nos a orar. Porque nós entendemos que se nós tivermos essa intimidade com o Pai que o Senhor tem, então nós vamos poder ser igual ao Senhor. Ser igual ao Senhor. Esse é o segredo de cuidar bem das ovelhas de Jesus. É você ter essa intimidade com o Pai. Por isso, viu, pastor que está me assistindo nesse momento, viu o líder, viu o cristão que quer levar a sério a grande comissão e fazer discípulos e cuidar bem das ovelhas de Jesus? Lembre-se, ocupe mais tempo com o Senhor da obra e você será um sucesso na obra do Senhor. Ocupe mais tempo na presença de Deus, no seu tempo a sós com Deus. Fique cheio de Jesus, e aí você vai poderosamente ser usado para pastorear, para cuidar, para discipular as vidas. O vertical gera o horizontal. Então, em primeiro lugar, intimidade profunda com Deus. Segundo lugar, seja amoroso e compreensível com as ovelhas, com as pessoas. Para ser um bom discipulador, para ser um bom pastor, é importante olhar bem nos olhos da pessoa, seja virtualmente, pela internet, ou seja presencialmente, mas olhe bem nos olhos dela, dê atenção para ela, dê carinho. Quantos líderes cristãos são duros, se acham rei da cocada preta, se acham melhor do que os outros? Não seja assim, seja uma pessoa quebrantada, dê sua vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Seja empático, eu falo para os meus copastores, aprenda a como se fosse entrar dentro daquela pessoa e ver o mundo pelo prisma dos olhos dela, sentir o que ela sentiu. Um dos segredos é ser um espelho para ela. Por exemplo, você está conversando com alguém e aquela pessoa diz: olha, pastor, o ano 2019 e 2020 foram os piores anos da minha vida, pastor, porque no final de 2019 a minha mãe morreu. No começo de 2020 meu pai pegou câncer, aí veio a pandemia e os meus negócios sofreram, e
uma das minhas empresas teve falência. Então, em vez de você só falar, ai, que coisa triste, não, sabe o que você faz? Você olha bem nos olhos daquela pessoa e fala, meu Deus, que sofrimento. Aí você vai repetir para aquela pessoa, você vai falar, vem cá, você disse que no final de 2019, a sua mãe faleceu. No começo de 2020, o seu pai pegou câncer. E aí veio a pandemia e muitas das suas empresas sofreram, uma das suas empresas até faliu. Ai, que coisa triste, que coisa horrível. Eu quero orar por você. Quando você repete a coisa para a ovelha, ela vê que você está ouvindo, ela vê que você está prestando atenção, você está sendo empático com ela, você está sendo sincero de coração. Outro segredo, número 4, seja discreto, né? Não faça perguntas que deixem o outro constrangido e seja muito cuidadoso com o sexo oposto. Escuta bem, muitos pastores e líderes já pisaram muito na bola e perderam pessoas maravilhosas porque não foram mais cuidadosos, porque nós devemos andar em santidade, ficar longe de todo tipo de imoralidade, mas não é só longe da imoralidade, é longe até da aparência do mal. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes um casal vem falar com você, viu, pastor? Você que é homem, o casal vem falar com você. E o homem está um pouco já meio desconfiado com a igreja, um pouco caladão. Mas a esposa toda apaixonada por Jesus, e ela fala muito, e o que o pastor muitas vezes acaba falando? É dando muita atenção para a esposa e não fala com o marido. E não dá muita atenção para o marido. Sabe, eu tenho aprendido a fazer o seguinte, amém, irmão, mas como é o seu nome mesmo, irmão? Aí eu procuro falar com o marido, dar muita atenção para ele, e não atenção tanto para a esposa, sabe por quê? Porque eu não quero dar aparência do mal, eu não quero que ele pense qualquer coisa errada, eu quero dar muita atenção para ele, eu quero ganhar ele para Jesus, eu quero cuidar bem dele. Então, isso é um dos grandes segredos, é impressionante como funciona, e funciona poderosamente. Muitos pastores, muitos líderes de célula não sabem porque algumas pessoas não querem mais voltar para a célula. São segredos pequenos, mas de como pastorear, como cuidar bem, como discipular bem aquelas pessoas. Outro grande segredo, número 5, seja encorajador e edificador. Só palavras de edificação, só palavras que edificam, que consolam, palavras de fé, sabe? Até brincadeiras, eu não gosto de brincar sobre a barriga de alguém, sobre a careca de alguém, não, eu gosto de edificar, de falar palavras de fé, palavras de coragem, e eu até muitas vezes acabo conquistando a pessoa assim, porque às vezes está uma roda de homens lá conversando no final da reunião da célula, batendo papo, e aí um começa com uma brincadeira um pouco assim, né? Ah, olha só, pá, você está comendo muito, hein? Está ficando barrigudo aí. Aí eu realmente procuro ter bons olhos, e eu lembro que aquele irmão talvez era, na minha opinião, ele era até mais barrigudo antes. Eu falo, não, para mim está ficando mais esbelto, irmão. Ele está ficando mais esbelto, aleluia. Então eu por defender e por falar palavras só de fé, palavras que edificam, eu acabo conquistando o coração daquelas pessoas. E isso é um dos segredos. Nunca deixe palavra negativa, nem em brincadeira sair da sua boca. Só palavras que edificam, palavras que vão encorajar a pessoa, que vão enchê-la de fé. Eu ouvi a história de uma mulher que pegou o ônibus, e ela entrou no ônibus e ela estava reclamando de tudo e de todos, e falando negativamente, falando mal da prefeitura, falando mal do calor, da temperatura, dos buracos na rua, falando mal do ônibus que estava sujo, e ela só falando tudo negativo. Quando finalmente chegou a hora dela descer do ônibus, que ela estava descendo do ônibus,
o motorista falou assim: ei, senhora. Ela falou: o quê? Ele disse: a senhora deixou algo no ônibus. Ela disse: ah, é? O que que foi? Ele disse: uma péssima impressão. E eu lhe pergunto: o que que você deixa onde você vai? O que que você deixa para onde você vai? Você deixa uma péssima impressão, uma atmosfera de incredulidade, de reclamação, ou você deixa uma atmosfera de fé, uma atmosfera de vitória, uma atmosfera de sucesso? Esses dias eu estava no estado do Espírito Santo, e quando o pastor estava saindo comigo e da minha esposa do hotel, agora, foi poucos dias atrás, talvez mais ou menos uma semana atrás, e a gente estava saindo do hotel, e já tinha deixado o hotel alguns quarteirões para trás. Aí eu falei assim: ah, eu deixei algo no hotel. Ele falou: pastor, tranquilo, eu vou voltar agora. Eu falei: não precisa voltar, deixa lá no hotel. Ele falou: o que foi que o senhor deixou? Eu falei: eu deixei uma atmosfera de fé. Aleluia. Aonde eu vou deixar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor, de vitória. Amém? Você estando cheio de Jesus, meu irmão, você vai cuidar bem das ovelhas de Jesus, cheio de uma atmosfera de fé, uma atmosfera de vitória. Número 6, seja pontual e cumpridor da palavra. Seja pontual e cumpridor da sua palavra. Não abra mão de ser uma pessoa fiel, tá? Número 7, seja amorosamente perseverante em manter contato. Fique amando, fique dando atenção para aquela pessoa, fica indo atrás. O maligno diz para você: ela não quer mais nada, não fica mandando WhatsApp, ela não quer mais nada. É mentira do diabo, não aceita essas mentiras. Nunca você pode amar alguém demais. Dê muito amor, não fique cobrando dela que ela tem que vir, que ela tem que ser fiel. Não cobra da ovelha que ela tem que ser fiel nas coisas. Não, isso é religião, isso é seita. Você não vai cobrar que ela tem que ser fiel. Não, você vai mostrar amor, falar: eu te amo, estou com saudades, nunca mais vi você, vamos tomar um café juntos, sabe? Mostre amor, mostre carinho. Ninguém nunca reclama de você amar demais aquela pessoa, de você mandar mensagens de amor, de vitória, de consolo, de conforto, de encorajamento. E, por fim, o número 8, seja cheio de fé e perseverança. Cheio de fé e perseverança. Sabe, nunca abra mão. Fique acreditando que aquela pessoa vai seguir Jesus, que vai atrás. Ame aquela pessoa. Alguns já ouviram a história, mas eu vou contar, porque eu sei que muitos não ouviram a história ainda. O que aconteceu em Santarém do Pará. A nossa igreja era muito pequena. Essa igreja depois, hoje é uma igreja de milhares e milhares de pessoas, mas ela era muito pequena, e tinha um jovem que havia convertido, só que ele ficava desviando. Finalmente ele batizou, aí ele desviou de novo, e as pessoas estavam falando mal daquele jovem. O nome dele é Gildo. E eu falei: não fale mal, não fale negativa. Isso que o diabo quer, que você fale negativo. Aí ele vai ficar sabendo que vocês estão falando mal, aí que nunca vai querer voltar para Jesus. Eu falei: fale palavra de fé. Fale Filipenses capítulo 1, versículo 6, que eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra no Gildo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu falei: fale palavra de fé. E quando eu saí daquele grupo que eu estava dando aquela chamada para falar a palavra de fé sobre o Gildo, aí o Espírito Santo falou para mim: muito bem, meu filho, agora você faz a sua parte. Eu falei: como fazer minha parte? Ele falou: vai atrás da ovelha, vai atrás. Eu falei: Senhor, o Gildo já teve muitas chances, ele é problemático. E Jesus disse: mas quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Você não quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Eu falei: quero. Ele falou: então seja fiel com as ovelhas que eu já confiei. O Gildo já fez uma decisão na igreja. Falei: mas Deus, o senhor não entende, ele é um desviado profissional, ele já desviou muitas vezes. E Deus disse:
seja fiel com os problemáticos, seja fiel com esses, e eu vou confiar muitas ovelhas nas suas mãos. E eu fui lá para a casa do Gildo, e o Gildo não quis nem me receber, mas eu insisti, e eu falei palavras de fé, de amor para o Gildo. Ele não estava acreditando mais nem nele mesmo. Ele falou: pastor, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para a igreja. Mas ele não voltou naquele momento. Um outro dia, e eu estava andando na rua em Santarém, quando eu encontrei o Gildo com várias prostitutas. Eu fui lá e dei um abraço no Gildo. Eu falei: Gildo, eu já te vejo um grande pastor, um homem de Deus. Gildo, eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você há de completar até o dia de Cristo Jesus. E o Gildo disse que aquelas palavras impactaram ele, que até hoje ele nunca esquece daquele momento, porque aquele momento foi um divisor de águas. E realmente o Gildo voltou para Jesus. O Gildo depois se tornou um grande pastor. E o Gildo hoje está pastoreando uma das nossas igrejas e usado por Deus para alcançar tantas pessoas que já afastaram do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja perseverante, vai atrás das pessoas, não abra mão, vai atrás com amor, com fé, que elas vão voltar para Jesus. Se você for com muito amor e perseverança e não abrir mão, e não desistir, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.